Vamos falar de Vasco, ó, cheio de notícias, tem a apresentação do zagueiro Michael, tem atacante Serginho sendo regularizado, tem fundo de investimento entrando na vida do Vasco, uma matemática que não tá se encaixando para mim. Também, ainda nada sempre sem um novo treinador, embora tenha uma notícia da Espanha, que ontem eu já disse, não deu ouvido, acho que eu não tenho força nenhuma no Vasco, mas tudo bem. E que dizia que ele não ia vir, e hoje dizem que ele está mais distante. Vamos falar tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão, boa noite para todo mundo. E sábado às 4 da tarde a bola rola lá no São Januário. Só nós da imprensa vamos poder estar lá. Infelizmente o público ainda está tendo que pagar a punição por aquele barraco que teve lá em São Januário, na derrota para Goiás, né? E ontem o STJD puniu o Vasco com 4 jogos, já cumpriu um, vai cumprir outro sábado, e se o STJD não inventar de mais punições, o Vasco vai poder voltar a ter seu 12º jogador contra o Atlético Mineiro no retorno, primeira rodada do retorno. Bom, e o zagueiro Michael foi apresentado nessa quinta-feira, né, que ele veio chegado com desconfiança, já que ele não vinha jogando no Santos, embora na carreira dele no Porto, no São Paulo, ele jogou quase 80% das partidas, mas essa experiência no Santos não foi muito boa, ele conviveu com lesão e não jogou tanto lá na Vila Belmiro. E eu questionei a ele justamente essa desconfiança da torcida vascaína, por ele não vinha sendo aproveitado no Santos. E como que ele pretende conquistar a massa vascaína? Ele mostrou, tem um belo discurso, né? Tem uma oratória muito boa. Veja. Também falou como que foi a negociação com o Vasco, foi coisa rápida, né? Ele querendo respirar outros ares, quem sabe com oportunidade de jogar com mais frequência, e o Paulo Brax reconhecendo que precisava de mais jogadores experientes para o seu elenco, que é muito novo. Veja. Boa tarde a todos, boa tarde, torcida vascaína, boa tarde aos jornalistas aqui presentes. Vamos fazer aqui a nossa apresentação oficial do nosso segundo reforço nessa janela do meio do ano. Maicon, já tentei trazer outras vezes, né, Maicon, quando eu estava em outros clubes, então fico muito feliz e satisfeito de conseguir fazer essa contratação agora. Um atleta que foi buscado pelo caráter, pelo mental, pela liderança, por ter sido capitão onde passou, e é um pouco do que a gente precisava acrescentar a esse elenco. Em outras oportunidades já falei isso para vocês. Então seja bem-vindo oficialmente. Maicon está completamente adaptado aqui dentro desde o primeiro dia. Está no bid, está pronto para jogar, e que seja um ano exitoso aqui ao nosso lado. Contrato do Maicon até o final do ano com opção de renovação, e na mesma forma que a gente resolveu rápido, né, a negociação, eu acredito que nosso contato e nossa relação aqui profissional vai ser também nessa mesma direção, correção e de muito êxito com a camisa do Vasco. Então, seja oficialmente bem-vindo. Também
falou, foi questionado sobre a idade, ele tem 34 anos, inclusive ele lembrou que dois grandes ídolos do Vasco, zagueiros grandes ídolos do Vasco, que fizeram história no clube, o Ricardo Rocha, o capitão do Trig de 94, fez parte também do elenco da seleção do Tetra do mesmo ano, e o capitão da América, Mauro Gavão, considerado um dos zagueiros mais valiosos assim, da história do Vasco, junto com o Bellini, entre outros grandes zagueiros, mas para a geração mais recente, o Mauro Gavão é um zagueiro que está lá no topo, O Dedé tinha tudo para ser, virou ídolo do Vasco, mas o Dedé não chegou nesse patamar no Mauro Gavão. E ele citou os dois e falou: idade é só número. O que importa, na verdade, é a cabeça do jogador. Veja. 6 meses é muito tempo para a gente mostrar aquilo que a gente tem capacidade para fazer. Saber da história do Vasco é muito fácil. A qualquer Google, qualquer tudo, se você consegue saber da história do Vasco. Eu quero sentir o que é Vasco. Eu quero estar lá dentro para sentir aquela camisa como se fosse uma só pele. Porque saber o que é Vasco é muito fácil. Eu quero sentir, eu quero trazer essa energia para dentro do grupo, para mostrar para eles o que é ser Vasco. Trazer a torcida para mim, principalmente também, como para o grupo, porque a torcida é o nosso 12º jogador, a qual é muito importante no decorrer da competição. Então, assim, é claro que algumas questões foram colocadas, eu não estava jogando frequentemente, mas eu sei da minha capacidade, eu sei do nível mental que eu tenho, eu sei o jogador que eu sei. Em nenhum momento, nenhum clube, nenhum dirigente, nenhum treinador deixou e me fez perder a confiança a qual eu sempre tive ao longo da minha carreira. Eu saí de casa aos 14, 15 anos e desde lá eu sempre fui, será que vai? Será que consegue? E eu venci. Então, se eu olhar minha carreira para trás, eu consigo ver que eu venci no futebol. Mas eu não quero focar no passado. Agora eu estou no presente, quero focar no Vasco, quero fazer a minha história, quero criar o meu nome aqui, a minha identidade dentro do clube, para que juntos, claro, sempre um grupo, a gente consiga lidar e consiga todos os objetivos desse ano ainda. A minha conversa com o Paulo foi uma conversa muito rápida. A partir do momento que ele mostrou o desejo da minha contratação, eu não hesitei em aceitar o convite. Pela grandeza do Vasco, pela história do Vasco, não tinha como deixar e terminar minha carreira de futebol sem passar por um grande clube como o Vasco. Então, assim, eu sei que o clube passa por um momento não tão bom quanto a gente gostaria de ter, mas a vida tem altos e baixos, tem coisas que a gente tem que trabalhar muito para corrigir, lógico, mas eu tenho certeza que com a estrutura que nós temos, um grande clube como o Vasco com uma torcida gigante, eu tenho certeza que juntos a gente tem tudo para dar a volta por cima, porque a vida é assim, um dia é bom, um dia é ruim, o importante é a gente acordar todos os dias com a mentalidade que a gente pode dar o melhor, e eu tenho certeza que esse grupo tem tudo para dar a volta por cima e terminar o desfecho do ano ainda com a posição a qual o Vasco merece. E também, galera, não é só isso que foi um dia do Vasco, o atacante Serginho foi apresentado, foi inscrito, na BID da CBF e também na FERJ da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, na BID da CBF, já está com condições legais de estar à disposição do técnico William Batista para o jogo de sábado contra o Cruzeiro. Aí cabe o William Batista se vai escalar ele como titular ou como opção no banco de reservas. Fica com o treinador interino. Pode falar em treinador, entre os especulados estavam o Pazuello, que é ex-treinador do Cruzeiro, Rogério Ceni e o Roger Machado. Hoje em dia que o argentino
estava cada vez mais longe do Vasco. Aliás, dificilmente ele vinha para o Vasco, segundo as fontes ouvidas, né? Porque além dele ter contrato em rigor com o Velote da Espanha, e que o clube espanhol não abriria mão na multa de rescisão, embora o salário do treinador caiu, que já estava estipulado isso no contrato, uma redução salarial em caso de queda para a Série B, mas só se o clube espanhol aceitasse liberar o treinador de graça, é que ele viria para o Vasco. E hoje saiu notas na imprensa brasileira falando que ele está distante do Vasco, mas eu confio nas minhas fontes que ele não virá. Está entre mesmo o Rogério Ceni e o Roger Machado. E que essa fonte diz que com o Rogério Ceni houve sim um contato por videoconferência, mas não se falou em salário na época. Só uma especulação se ele que viria com bons olhos trabalhar no Vasco. Mas não houve contato para falar de salário, fechar o acordo. Até porque tem uma corrente, como disse o companheiro de cobertura do Vasco, Lucas Pedrosa, que uma parte dos jogadores que estão com um pé na frente e outro atrás de ter o Rogério Ceni como treinador. Não gostariam de ter o Rogério Ceni como treinador, como o Maurício Barbieri, que era amigo dos jogadores, estavam muito bem. Que existe, vou falar, que fosse um clube sem comando, na verdade está mostrando isso, que os seus empregados que tem que escolher os seus superiores. Uma coisa inacreditável. Mas vamos esperar para ver. Já dá para cravar que o William Batista será o treinador de sábado. E olha, tem que correr contra o tempo, porque depois de sábado o Vasco terá 15 dias, de novo 15 dias, 6 jogos, já que o jogo seria na rodada seguinte contra o América Mineiro, lá no Horto, em Minas Gerais, foi adiado devido ao compromisso da equipe mineira na Copa Sul-Americana. Então, tem tempo aí do Vasco escolher o seu treinador, mas pelo jeito o senhor Paulo Bratz, ele ainda está com problema de convicção. A temorosa convicção está difícil de aparecer. Hoje foi até meio estranho lá no Centro de Treinamento Márcio Barbosa, porque já havia me acostumado, uma coisa rotineira, que acontecia quando era janela para a imprensa. Antes da coletiva oficial, ele vinha fazendo um papel, uma conversa informal com a gente, pedia para não ser gravado, mas conversava, deixava a par nos processos de contratação e tudo mais. Hoje, isso não aconteceu. Foi puramente, ele só apareceu para falar da apresentação do Maicon. Aliás, ele falou sobre o Maicon e ele disse, praticamente elogiou a contratação, dizendo que foi um achado dos coaches, do Vasco e da própria direção Vasco Sá. Espero que seja, pelo menos no discurso do jogador, foi tudo muito lindo. Quero que essa beleza toda venha no campo. E ele tem chance de jogar esse sábado, já que o Vasco está desfocado para a partida, já que o Lucas Pinto tomou o terceiro cartão amarelo, está fora da partida.
de como o planejamento na formação do grupo foi horrível, foi horrorosa, foi precária, a ponto da gente não ter, o Vasco não ter substituto para o Lucas Pinto. Tem sim, tem o Riquelme. O Riquelme sofreu uma cirurgia, uma lesão grave, que ele teve que fazer uma cirurgia, está há um ano sem jogar, até ele entrar em ritmo de jogo, na melhor forma física vai demorar. Vai estar os dedos que ele vai entrar na forma física, melhor forma física, no auge da sua performance. E o Vasco, ainda mais na condição que ele está na tabela, precisa de alguém já em bom estágio físico e bom estado técnico. Então, vai ter que improvisar tudo. Creio que é o Léo, que começou a carreira como lateral esquerdo, será deslocado por lá. Quem também aposta que o Matheus Cocão, que também começou a carreira como lateral esquerdo, possa vir a ser o substituto do Lucas Pinto. Mas vamos ver como vai ser encaixado esse time que o William Batista está fazendo. E o Vasco também acertou com o fundo de investimento Sunlight, que é americano, e o suporte da especialista em investimentos brasileira Life Capital Partners, né? Junto com o Cruzeiro, Botafogo e Curitiba fazem o Grupo União, que dá esses fundos de investimento explorar por 50 anos os direitos comerciais desses clubes no Campeonato Brasileiro, direito de TV, como fala, patrocínio estético, patrocínio de cabelo, tudo que engloba os direitos comerciais. E o Vasco vai faturar por um ano 212 milhões. Algo não está se encaixando nisso, porque com esses 212 milhões serão feitos de formas parceladas. E como essa empresa vai ter direito a explorar por 50 anos 20% desses direitos comerciais, o que dá 4 milhões e 24 mil. Sendo que o Vasco no ano passado, na Série B, faturou cerca de 4 milhões e 98 mil, que dá ao longo do ano 249 milhões. Algo não está se encaixando nessa matemática. Talvez por ter sido aluno péssimo de matemática, eu sempre passava raspando. Não estou entendendo essa transação, que é um grupo que está com o mesmo molde na linha de contrato na Liga Forte, só que esse grupo, União, faz parte do centro, não faz, tem um segmento de trabalho diferente da Liga Forte, futebol forte. Realmente não entendi essa matemática do grupo de investimento americano e do Life Capital Partners. Para concluir o nosso boa noite, ontem, no último dia 4, que foi terça-feira, teve uma assembleia com os funcionários da Vasco SAF, os representantes da SAF, os sindiclubes, que é o sindicato, os trabalhadores de clubes, e foi aprovado unanimidade, todo mundo votando a favor de os funcionários terem direito a benefícios do mercado,
vamos falar sobre isso, essa conquista dos funcionários da Vasco SAF? Já. Então, galera, é isso. Houve no último dia 4 de janeiro uma assembleia com bastante funcionários da Vasco SAF. Só da Vasco SAF, né? Da associação não. É só da SAF. E foi aprovado por unanimidade, né, esse acordo entre a SAF e os sindiclubes, que os funcionários tenham direito a benefícios do mercado, né? Vale transporte, plano de saúde, né? E aquelas coisas, e também o salário reajustado acima da inflação. Como todo trabalhador, como você pode ver em tela cheia, a nota dessa conquista na Vasco SAF, feita pela assessoria da SAF. Parabéns aos funcionários da Vasco SAF. Então é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno e a nossa reflexão na hora do almoço. E nada, só estamos no dia 6 de julho e nada de novo treinador. Até mais.